E aí, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade no livro de Jó, capítulo 36, 37 e 38. Eliú acusa Jó de agir com arrogância. Prosseguiu Eliú exclamando: rogo-te que sejas ainda um pouco mais paciente comigo, e te demonstrarei que é possível destacar outras tantas verdades em defesa das atitudes de Deus. De longe vem a minha sabedoria, eis que ao meu Criador atribuirei a justiça, pois, na verdade, as minhas palavras não serão falsas. Diante de ti está alguém com conhecimento e a mente sã. Deus é muito poderoso e mesmo assim não despreza nenhum dos seres humanos. Deus é muito poderoso e mesmo assim não despreza nenhum dos seres humanos. Ele é poderoso e afirma no seu cumprimento dos propósitos do seu coração. Não preserva a vida do ímpio, mas retribui com justiça ao que sofrem. Não desvia seu olhar dos justos, muito diferente disso, conduz os justos ao trono e os proclamam reis a fim de que sejam exaltados para sempre. Se estão presos a grilhões e fortemente amarrados às cordas da tortura, então ele lhes revelará tudo quanto fizerem de errado e o quanto pecaram com arrogância. Ele os fará ouvir a correção e lhes ordenará que se arrependam do mal que praticam. Se o obedeceres e o servirem, serão prósperos até o fim dos seus dias e se regozijarão durante todos os anos a eles reservados. Contudo, se não deres ouvido a Deus, será ferido pela espada e morrerão em completa ignorância. Assim, os ímpios de coração acumulam ressentimentos, mesmo quando Deus os agrilhoa e repreende. Eles não clamam por livramento. Eles morrem jovens e a sua vida se encerra na companhia dos prostitutos dos santuários pagãos. Entretanto, aos que procedem, ele os livra por meio das provações. E das angústias, e em suas aflições lhe abre os ouvidos. Acabou que o sofá gato aqui, joga no chão. Caramba! Desce, menina! Assim também ele quer te conduzir ao meio da opressão para um lugar amplo, tranquilo e livre, para a fartura da tua mesa cheia de gordura. Mas agora acumulaste sobre ti mesmo. Tira daí, filho. Cuidado, vou te arranhar. É minha? É minha. Meu Deus! Mas agora acumulaste sobre ti mesmo todo o juízo que cabe aos ímpios. A justiça e o castigo de Deus estão sobre a tua cabeça. Cuida para que a tua raiva não te faça irônico e que ninguém te seduza com riquezas. Não te deixe desviar por suborno, por maior que este seja. Poderia a tua riqueza, ou mesmo tais mais brilhantes esforços, proporcionarem a ti algum apoio real e alívio da aflição? Não anseies pela noite, quando os povos são tirados dos seus lares. Guarda-te e não retornes à iniquidade. Dá preferência ao sofrimento em vez de maldade. Deus é excelso e maravilhoso em seu poder. Quem é mestre como ele? Quem lhe prescreveu os caminhos em que deve andar? Ou quem ousará lhe dizer: cometeste uma injustiça? Lembra-te sempre de exaltar as obras de Deus,
às quais os homens dedicam cânticos de louvor. Toda a humanidade as vê. De lugares distantes, os homens as contemplam. Eis que Deus é grandioso e não o conseguiremos compreender, nem mesmo poderemos calcular os anos da sua existência. Ele atrai as gotas de água e do seu vapor as destila em forma de chuvas. As nuvens as despejam em aguaceiros sobre todos os seres humanos. Quem pode compreender como Deus entende as suas nuvens, como ele faz trovejar desde o seu pavilhão celeste? Observa como ele espalha os seus relâmpagos ao redor, iluminando até as profundezas do mar. É assim que Deus governa todas as nações da terra e lhes proporciona abundância de alimento. Ele enche as mãos de relâmpagos e lhes determina o alvo que deverão atingir. O fragor da tempestade e seus trovões nos advertem sobre sua presença. Até os animais pressentem a sua aproximação. Exaltai o poder e a justiça de Deus, capítulo 37. Ora, diante de tudo isso, meu coração bate mais forte e salta dentro do peito. Observo com atenção e inclina teu ouvido a compreender o trovejar da voz de Deus, o estrondo que parte de sua boca. Ele dispara seus relâmpagos e manda que estes cortem toda a extensão dos céus, ordena que se dirijam velozmente para os confins da terra. Logo após a luz, vem o som do seu grande estrondo. Ele troveja com sua majestosa voz. Quando a sua voz ressoa, nada pode fazê-lo voltar atrás. A voz de Deus surge maravilhosamente na imensidão como muitos trovões. Só ele realiza obras magníficas, muito acima do nosso entendimento. É ele quem ordena a neve cair, pois agora sobre a terra, e instrui a chuva. Transforma-te em forte aguaceiro. Deus paralisa o trabalho de cada ser humano a fim de que todos os que ele criou sejam tomados de grande amor e respeito. Os animais se dirigem para os céus obrigados e ficam nas suas tocas. Do extremo sul sai o tufão, e do recanto do norte o frio. Ao sopro de Deus forma-se o gelo, e as vastas águas se congelam. Do mesmo modo, carrega de umidade as nuvens, e entre elas espalha os seus relâmpagos. Ele as faz girar, circulando sobre a face de toda a imensidão da terra, a fim de que cumpram tudo quanto lhes ordena. Deus cria as nuvens ora para castigar os homens, ora para regar favoravelmente a sua terra. Ó Jó, escuta, inclina teus ouvidos para refletir sobre as maravilhas de Deus. Porventura sabes tu como Deus comanda as nuvens e manda brilhar os seus relâmpagos? Sabes tu como ficam suspensas as nuvens nos céus? Essas maravilhas daquele que detém o pleno conhecimento? Percebes que em tua roupa desfalece-te de calor quando a terra é alcançada e fica amortecida sob o vento sul. Porventura podes, como Deus, estender o firmamento, que é sólido como um enorme espelho de bronze? Sendo assim, ensina-me o que responderemos a ele, pois nós, por causa das trevas, não conseguimos sequer preparar nossas próprias defesas. Eu não ousaria discutir com Deus, porquanto isso seria pedir que ele me destruísse. É verdade. Pessoa alguma consegue olhar para o sol nos altos céus, depois que o vento passa e clareia o firmamento.
Do norte vem a luz dourada. Deus vem em terrível majestade. Quanto a Shaddai, o Todo-Poderoso, não nos é possível compreendê-lo. Ele é magnífico em poder e justiça, pleno de retidão. Deus não oprime ninguém. Por tudo isso, os seres humanos devem amá-lo em toda a reverência. Contudo, ele não dispensa sua atenção aos arrogantes e àqueles que a si mesmos se julgam sábios. Deus responde a Jó em teofania. Então, capítulo 38. Então, eis que Deus respondeu a Jó no meio de um tufão e indaga: quem é este que busca te turvar os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Agora, pois, prepara-te como um homem, porquanto eu te questionarei e tu me responderás. Onde estavas tu quando eu lançava os alicerces da terra? Conta-me se é que tens verdadeiro entendimento. Quem determinou os limites das dimensões da terra? Talvez tenhas essa resposta. Ou quem estendeu sobre a face da terra o cordel, a linha de medir? E quanto aos meus fundamentos, sobre o que foram assentados? E quem colocou a angular, a pedra fundamental? Enquanto os luzeiros matutinos, como a alva, juntos cantavam, e todos os anjos, filhos de Deus, bradavam de júbilos. Ou ainda, quem preparou o mar, estabelecendo-lhe portas, quando este irrompeu do ventre materno? Quando vesti de nuvens e em densa escuridão o envolvi? Quando tracei os meus limites e o restringi mediante portas e barreiras? Quando eu lhe ordenei: até aqui virás, contudo não avançarás, e aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas. E tu, Jó, já deste ordens amanhã ou determinaste a alvorada do seu lugar? A fim de que ele apanhasse a terra pelas pontas e sacudisse dela os perversos? A terra toma forma como o barro sob o trabalho do sinete, e tudo nela se observa como as cores de uma roupa. Mas os ímpios é negado a sua luz, e quebra-se o seu braço erguido em altivez. Jó, já foste até ao nascer, até as nascentes do mar? Ou já passeaste pelas obscuras profundezas do oceano? As portas do céu, do mundo dos mortos, já lhe foram mostradas? Observaste os portais das densas trevas da morte? Tens alguma ideia do quanto são imensas as áreas de toda a terra? Dizei-mo, se de fato sabes algo sobre tudo isso. Deus pergunta para Jó, coitado. E mais, como se vai ao lugar onde habita a luz e onde se localiza a residência das trevas? Imagina. Se Jó ficou com medo, que ele era um cara fiel e temente a Deus, imagine eu que sou um pobre inseto. Coitado de mim, misericórdia. Conseguiria tu conduzi-las cada qual ao devido lugar a que pertencem? Conhece o caminho para a morada delas? Ora, por certo, tu sabes bem, afinal já eras nascido e os teus dias são numerosos. Porventura entraste nos reservatórios de neve e contemplaste os tesouros do granizo, que eu tenho guardado para o tempo da aflição, para o dia do enfrentamento e da guerra. Qual o caminho por onde se dividem os relâmpagos? Onde é que os ventos orientais são distribuídos sobre a face da terra? Quem foi que abriu canais para as grandes chuvas e um caminho para as tempestades trovejantes, a fim de despejar o aguaceiro sobre a parte da terra em que não habita nenhum ser humano, ou nos desertos onde não vive ninguém, para fartar a terra deserta e assolar e fazer crescer relva verde e nova? Porventura a chuva tem pai?
Quem é o genitor das gotas de orvalho? São várias perguntas para Jó, coitado. Do ventre de que mãe vem o gelo? E quem gera e dá à luz a geada que cai dos céus? Quando as águas se tornam duras como rochas e a superfície do abismo se congela. Podes amarrar as maravilhosas constelações estelares, atar a Pleiade ou soltar os laços do Órion? Pode fazer surgir no tempo certo a alva, a estrela da manhã, ou guiar a ursa e suas estrelas filhas? Conheces as leis do universo ou podes estabelecer o seu domínio sobre a terra? Pode erguer tua voz até as nuvens para que muitas águas venham em inundações e te cubram? Porventura, és tu que envias os relâmpagos e eles te respondem? Eis que aqui estamos. Quem concedeu sabedoria ao coração e razão à mente? Afinal, quem tem entendimento para compreender as nuvens? Quem é capaz de despejar os cântaros de água dos céus? Quando o pó se funde em massa e os torrões de terra se apegam uns aos outros. És tu que caças a presa para a leoa e satisfazes a fome dos leões e seus filhotes, quando se agacham em suas tocas ou passam horas à espreita do matagal. Quem prepara para o corvo o alimento, enquanto sua ninhada clama a Deus e anda vagando por não ter com o que se alimentar? E aqui nós finalizamos o capítulo 36, 37 e 38. Então, são muitas perguntas para Jó. E no próximo capítulo, e Deus continua, no próximo capítulo nós vamos dar continuidade com esse mesmo tema aí. E Jó provavelmente vai responder aqui no capítulo 40, beleza? Fiquem todos na paz e até o próximo vídeo.